Bom, já estamos aqui gravando. Boa tarde, então, todo mundo que está aqui presente. Queria agradecer aí a presença do professor Maurício Pazianotto, professor do Departamento de Física do ITA. Hoje vai nos falar sobre simulações da radiação cósmica do ambiente aeronáutico ao espaço. É um prazer, Maurício, receber você aqui no nosso programa de pós-graduação em Física e Uhum. Astronomia. Para mim é um prazer ainda especial, porque você além de colega, também é um amigo, né? Pessoal que não sabe, o Maurício, nós somos contemporâneos de pós-graduação, inclusive moramos até em mesma república, né? Uhum. Então, tenho aí um grau de amizade também. Eu vou fazer aqui uma leitura, Maurício, do seu currículo, para o Uhum. pessoal te conhecer. Então, o Maurício, ele é graduado em Física Médica pela Unesp, tem mestrado em 2012 e o doutorado em 2015 pelo Departamento de Física do ITA, né, em São José dos Campos. Atualmente ele é professor adjunto do Departamento de Física do ITA, desenvolve estudos relacionados à dosimetria em aeronáutica, ao transporte da radiação cósmica e partículas secundárias na atmosfera, faz modelagem de sistemas de detecção de nêutrons de altas energias e avaliação de dados nucleares com aplicação em terapias com feixes de íons e medicina nuclear. Também é pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados, o IAV, que faz parte do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Para quem conhece São José dos Campos, é o famoso CTA, né? O DCTA, onde o IAV é um dos institutos, assim como o ITA é um dos institutos do CTA. Então, Uhum. Maurício, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade aí dedicada ao nosso programa para vir falar um pouco do que você anda trabalhando aí nos últimos anos. Maravilha. Bom, José, eu agradeço a introdução e para mim é um prazer muito grande, né, de estar aqui com vocês. Fico realmente grato pelo convite, né, José, que além, como ele já falou, além de colega, também já somos amigos, né, já compartilhamos o mesmo apartamento aqui em São José dos Campos, inclusive. E, bom, e hoje eu vou falar um pouco do que eu tenho feito e um pouco do que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, né, que outras aplicações envolvendo aí o cenário do que seria radiação cósmica, tá? Bom, vamos lá. Antes de iniciar, né, de fato, sobre a radiação cósmica, eu gostaria de categorizar ela. O que seria, né, essa radiação cósmica? A gente, em geral, existem várias formas de você classificar esse, esse tipo de radiação, né? Uma forma bastante simples seria você dividir ela em duas componentes. Uma seria aquela componente galáctica e a outra seria a componente solar. A componente galáctica, só para vocês terem uma ideia, ela é composta, grande parte dela é por núcleos, né, 98%. Dessa parte nucleônica, aproximadamente 87% seria prótons e 12% núcleo de hélio ou partícula alfa, né? E 1% apenas seria composto por núcleos íons pesados. Então, nós podemos ver aqui, nesse espectro aqui, nessa figura, né, as diferentes partículas desse campo de radiação cósmica galáctico. Tá? Então, nós temos aqui, entenda que esses elementos, na verdade, seriam o núcleo deles, tá? Aqui seria prótons, alfas, e depois tem outros elementos, do carbono, ferro, e tem cobalto, enfim, existe uma outra série de elementos que não estão aqui, mas que também é componente da radiação cósmica galáctica. Como nós podemos ver aqui, o espectro de energia desse campo de radiação cósmica galáctica ele é bastante amplo, né? E ele, fundamentalmente, ele é constante no tempo. Para tempos aí da ordem de milhares de anos, a gente considera constante e isotrópico no, bom, é uma aproximação, né, mas que é bastante utilizada, que ele é isotrópico no meio intergaláctico, por exemplo, tá? Bom, a outra componente da radiação cósmica seria a proveniente do Sol, né, como o próprio nome diz, radiação cósmica solar. Ela é produto da atividade do Sol e, bom, nessa atividade solar há uma ejeção de massa de partículas carregadas, né,
E essas partículas elas vão desenhar uma trajetória nesse ambiente interplanetário. Como nós podemos ver aqui, ela segue mais ou menos essas trajetórias espirais que nós estamos vendo, que seria fruto do campo magnético solar, né? E, eventualmente, né, a Terra coincide exatamente com o transporte dessas nuvens de partículas carregadas e nós sofremos uma irradiação dessas partículas, tá? Bom, se eu tenho uma massa de partículas carregadas que chegam à Terra, né, você pode entender que existe uma relação entre, uma competição, desculpa, entre a radiação cósmica solar e a galáctica. Tá? Uma vai interferir na outra, já que são partículas carregadas que vêm de fontes, diferentes fontes. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, seria a leitura do fluxo de prótons através do satélite GOES, tá? E nós temos aqui no ano de 2012, para diferentes datas, e aqui vocês podem ver que, né, foram separados em diferentes cores aqui as regiões de energia desses prótons medido nesse satélite. Então, nós estamos vendo um fluxo médio aproximadamente constante, e mais ou menos aqui no dia 23, né, nós temos um evento que chama Solar Event Particle. Esse evento solar de partículas de altas energias são ejetados, né, ele não é tão frequente, mas acontece esporadicamente, assim, com uma certa frequência, né, e ele vai perturbar o campo de prótons, por exemplo, aqui no meio interplanetário. E nós podemos ver, então, como muda o fluxo dessas partículas, né, de prótons, com as diferentes energias, né? Então, essa cor verde aqui seriam prótons de altas energias, até os prótons aqui, que também é considerado a componente de mais baixa energia, né? E esse efeito ele pode durar por vários dias. Bom, então, uma vez que essas partículas solares, elas chegam na nossa magnetosfera, vamos pensar, então, que essas partículas sejam prótons, eles podem servir de blindagem aos prótons primários da radiação cósmica galáctica. Então, eu tenho um fluxo de próton incidindo na Terra, né? E esse fluxo de prótons que vem de fora do nosso sistema solar, eles coexistem, né, simultaneamente naquela região, e você vai ter, então, uma repulsão, né, devido às forças eletromagnéticas existentes ali nesses campos de radiação. Então, quanto maior a atividade do Sol, mais partículas, mais prótons eu vou ejetar no meio interplanetário. E com isso eu vou diminuir o fluxo total de partículas cósmicas que chegam na nossa magnetosfera. Então, eu aumento a atividade do Sol, eu vou diminuir a quantidade de radiação cósmica galáctica que chega na nossa magnetosfera. Diminuindo, portanto, o número de partículas cósmicas que chegam na nossa atmosfera. E, como consequência disso, nós vamos ter, né, como consequência, a diminuição de partículas secundárias produzidas na nossa atmosfera. Nêutrons é um exemplo dessas partículas. Bom, dito isso, vamos olhar agora para esse gráfico, tá? Aqui, no eixo das abscissas, nós temos aqui os anos, né? Então, aqui seria o tempo em anos, né? Desde a década aqui de 50 até 95, em medições nós chamamos de potencial solar. O potencial solar seria uma grandeza física que você quantifica a atividade do Sol. Maior potencial solar, maior a atividade solar, tá? E, então, nós temos, com o aumento da atividade solar, o que vai acontecer? Aqui em cima, nós temos a representação da contagem de nêutrons em solo, no planeta Terra, tá? Com o aumento da atividade solar, nós temos a diminuição desses nêutrons. E com a diminuição dessa atividade solar, nós temos o aumento da contagem de nêutrons. Então, nós temos uma anticorrelação. E essa anticorrelação é justamente por conta da blindagem da radiação cósmica solar em relação à radiação cósmica galáctica. Portanto, se nós
queremos simular a radiação cósmica aqui na nossa atmosfera, nós temos que levar esses efeitos em conta. Aqui é apenas um gráfico, tá? Esse aqui superior seria o fluxo de prótons cósmicos galácticos, galáctico e solar, tá? Então já é o produto dos dois. Quando eu falo o termo radiação cósmica, eu já me refiro às duas componentes. E aqui, no gráfico inferior, seria esse espectro para partículas alfas. Então, o que nós estamos observando, esse W, gente, vamos entender ele como uma grandeza que vai quantificar a atividade solar, tá? Quanto maior a atividade solar, então o W maior, então nós temos essa linha aqui em cinza, né? Nós temos um espectro com uma amplitude menor. Quando W, a atividade solar, é menor, nós temos um aumento aqui desse fluxo de partículas, nesse caso prótons, de energias baixas, né? Relativamente baixas. E o mesmo acontece para alfa. Então, isso aqui é um pouco da explicação do slide anterior. Então, eu represento para vocês, esse gráfico é bastante interessante, que ele é resultado de muitas medidas, com instrumentações diferentes, e nós vamos olhar aqui as cores aqui, né, os gráficos das cores vermelha e preta, tá? Vamos atender só essas duas grandezas, atentar aqui, né? A linha vermelha seria o fluxo das partículas totais, secundárias e primárias em função da altitude, tá? Então, nós começamos aqui para regiões desde nível do solo até regiões de aproximadamente 250 quilômetros de altitude. Então, nós estamos vendo regiões muito próximas à superfície da Terra, quanto regiões da ordem localizadas em órbitas aí de satélites geoestacionários, tá? E nós podemos ver, então, que tem um aumento do fluxo muito importante dessas partículas, atingindo o máximo aqui, que é ao redor de entre 18 e 20 quilômetros, que nós chamamos de máximo de Pfälzer, tá? Que é exatamente uma região que os aviões operam, né? Principalmente a aviação militar e particular, né? Executiva, né? Esses jatos executivos. A parte de aviação comercial está um pouquinho abaixo aqui, mas é também relativamente próximo ao máximo de Pfälzer, tá? Depois disso, nós temos uma diminuição das partículas, né, desse fluxo, uma diminuição um pouco relativamente tímida, né? E ela se torna mais ou menos constante. E quando nós chegamos aqui nessa altitude, né, onde eu estou passando o cursor aqui, seria mais ou menos exatamente, aliás, a região da órbita da ISS, que é da ordem de 350, 380 quilômetros de altitude, tá? E nós observamos esses dois pontos aqui, né, a linha vermelha e preta, elas estão afastadas. É exatamente quando a ISS passa na região próxima do Brasil, né, que seria onde nós temos a anomalia magnética do Atlântico Sul. Então, aqui é uma região que aumenta muito o fluxo de partículas cósmicas, né? E depois nós temos uma região mais ou menos constante, com algumas variações, e você tem um aumento do fluxo dessas partículas e também da dose, né, a taxa de dose, nos cinturões, né, mais internos, que seriam os cinturões de prótons, e os cinturões mais externos, que seria dos elétrons. E depois diminui o fluxo, e ela continua, então, o fluxo e uma taxa de dose basicamente constante. Mas reparem que aqui no espaço, né, mesmo sendo constante, ela é muito superior, ou em pelo menos uma ou duas ordens de grandeza superior ao fluxo e taxa de dose dessas partículas em relação à superfície terrestre. Então, isso aqui você já consegue imaginar o desafio de viagens, por exemplo, interplanetárias, né? Nós temos um campo de radiação muito intenso nessas regiões. Então, ainda falando um pouco da parte espacial, para vocês terem uma ideia, uma missão, né, dependendo da missão desses astronautas que vão ao espaço, eles podem exceder em termos de dose 100 millisieverts. Essa é uma unidade de energia depositada por massa, tá? A grosso modo seria isso. Tem outros detalhes aqui que considera
a importância de cada órgão, né, dentro do sistema biológico, mas vamos entender como isso apenas. Só para vocês terem uma ideia, o indivíduo do público aqui na Terra pode receber, pelas normas e recomendações, 1 milisievert, né? E trabalhadores com radiação, tanto em hospital ou usina nuclear, eles podem receber um limite de até, por exemplo, 20 milisieverts. Então, um astronauta em uma única missão, né, ele pode receber 100 milisieverts. Então, é muito mais radiação que eles recebem nessas missões, né? Então, está uma preocupação muito, muito importante na parte de astronautas, tá? Bom, então eu vou sair um pouquinho, por enquanto, né, da parte espacial e vamos vir aqui na nossa atmosfera. Então, quando essa radiação cósmica chega na atmosfera, ela vai interagir com os átomos que compõem a nossa atmosfera, nitrogênio, oxigênio, argônio, e através dessas interações serão produzidos muitas diferentes componentes. Uma delas seria componentes muônica de neutrinos, componente hadrônica e fragmentos nucleares, e eletromagnética, e também radiação de fluorescência e Cherenkov. Então, aqui você tem uma gama enorme de partículas sendo produzidas. Pions, muons, prótons, nêutrons, cáons, enfim, você tem uma família enorme de partículas que são produzidas, e essas partículas produzidas, elas também vão interagir na atmosfera, produzindo, vamos dizer assim, partículas terciárias, quaternárias e uma infinidade de gerações, tá? Então, por isso que nós chamamos que é um chuveiro, né? Uma partícula produz dezenas de milhares ou dezenas, né? Aí depende da energia, enfim. E essas partículas produzidas vão produzir outras e isso vai um efeito em cascata, tá? Para todo esse processo, do ponto de vista no linguajar de Monte Carlo, tá? Para quem trabalha com as simulações, todas essas reações nós chamamos de processo de spallation, tá? Eu já vou explicar um pouco melhor para vocês. O processo de spallation, nós dividimos ele em 3 diferentes regiões. Então, se você quer modelar regiões em que produza, essas partículas para altas energias, nós vamos trabalhar com modelos de cascata intranuclear. Se nós queremos focar na região de energias intermediárias, vamos dizer assim, nós vamos olhar, então, as regiões de pré-equilíbrio. E também tem as regiões de mais baixa energia, que seria a região de evaporação. E para cada região de energia que você for trabalhar nessas reações nucleares, existem diferentes modelos, tá? Por exemplo, esse modelo de Bertinium é um modelo de cascata intranuclear. Eu vou resumir muito brevemente aqui, tá, gente? Que a gente não, infelizmente, não tem tempo para discutir em detalhe, mas o modelo de Bertinium é um modelo semiclássico em que nós dividimos o núcleo da matéria em diferentes regiões, tá? E para cada região nós temos uma densidade nucleônica constante e nós fazemos aqui, então, um transporte como se fosse uma bola de bilhar mesmo, tá? A partícula incidente, uma vez que entrou no núcleo, né, ela vai percorrer aquele caminho lá dentro e pode colidir ou não com a matéria ou com esses nucleons. E aqui é desprezada a barreira coulombiana, tá? E, bom, e esse modelo, ele funciona de aproximadamente entre 150, mais ou menos, 200 MeV, isso depende um pouco do núcleo, até da ordem de uma dezena de gigaelectrovolts, tá? E a mesma coisa, mais ou menos, seria para a cascata binária, só que a cascata binária, nós temos um modelo de densidade aqui que segue, né, que é essa lei aqui, em que nós temos uma densidade quase que constante, e essa densidade ela cai de forma abrupta quando chega na região próxima ao raio nuclear, tá? E aqui, nesse caso da cascata binária, é considerada a barreira coulombiana para hadrons carregados. Bom, agora, quando nós, então, atingimos energias mais ou menos entre 100 a 150 MeV, assume-se, então, outro modelo, que é o modelo de pré-equilíbrio. O modelo de pré-equilíbrio já é uma outra forma de você modelar esse tipo de reação, essa faixa de energia, né? Em aqui nós temos, então, um núcleo, tá? Esse núcleo é composto por nucleons, e todos
preenchido ali os níveis de energia. Então, essa partícula incidente, ela pode interagir aqui, e que vai formar um par partícula-buraco. E essa partícula que formada, ela pode ser injetada a uma energia acima da energia de ligação. E, estatisticamente, ela pode vir a ser emitida, conferindo um momento, portanto, ao núcleo, de forma com que você vai perturbar o campo, a distribuição angular dessas emissões no referencial do laboratório. Tá? E depois, com regiões de mais baixa energia, nós temos a evaporação. Tá? A evaporação ela ocorre quando o núcleo, tanto para núcleo excitado ou estável, então nós temos, imagine que, aproveitando essa figura, né, nós temos os nucleons todos ligados aqui abaixo da energia de Fermi, e eles, estatisticamente, eles podem colidir entre si e dar origem a um par partícula-buraco, em que essa partícula que está acima da energia de ligação venha a ser emitida, e então você vai ter um espectro de evaporação que ele é descrito através dessa equação, em que T é a temperatura nuclear. Bom, então, nós citamos muito brevemente, é lógico, um pouco da radiação lá no espaço, na Terra, as partículas que são produzidas. Agora vamos olhar aqui na nossa atmosfera ainda, vou comparar essas partículas produzidas em função da altitude. Então, aqui no eixo das ordenadas temos as altitudes, e aqui na abscissa nós temos a taxa de equivalente de dose ambiente, que seria, vamos dizer assim, a energia depositada em um meio bem definido, tá? Então, nós temos aqui a comparação entre prótons, nêutrons, elétrons, gama, muons e píons. Para altitudes acima de aproximadamente 30 km, os prótons são mais relevantes para essa taxa de equivalente de dose ambiente, né? A energia depositada. Mas, às altitudes baixas, o nêutron ele é bastante mais importante. Repare que essa escala ela é logarítmica, né? Então, ela é muito mais relevante, as partículas neutras, né? Os nêutrons, aliás, para altitude de voo, como nós representamos aqui, tanto a aviação militar quanto civil, e também para regiões aqui mais baixas, né? Regiões de alturas de montanhas, por exemplo, nós temos aqui essa componente neutrônica, né? Que ela já começa a ser comparável com o total aqui, né? Então, ela é a mais relevante comparada às outras, em ordens de magnitude, tá? Então, está aí a importância de nós estudarmos e termos uma atenção especial a essa componente de nêutrons na região de aeronaves, né? Em que nós temos uma preocupação com as tripulações e equipamentos sensíveis. Bom, esses nêutrons, eles são produzidos, tá? Aqui agora eu vou especificar um pouco mais o campo de nêutron, tá? Eu falei no geral de todas, mas agora eu vou especificar no campo de nêutrons. Esse espectro que vocês estão vendo aqui é um espectro típico medido em solo, isso foi medido em Itatiaia, na montanha aqui, através da colaboração com os pesquisadores do IAV, tá? E aqui nós temos, então, 3 picos, basicamente, né? Esse pico rápido aqui, que dá ordem de centenas de MeVs, seria o pico que nós falamos da cascata intranuclear. E depois tem o pico de evaporação, que é numa energia aí da ordem de entre 1 e 10 MeVs, tá? Você vai encontrar esse pico, e o pico de térmico, né? Esse pico térmico é devido ao efeito do solo. É um pico de muito baixa energia. Então, esses nêutrons, eles são produzidos nas reações de spallation, como nós falamos nos slides anteriores, mas na atmosfera eles vão interagindo. E essas interações, eles vão perdendo energia. Então, eles são produzidos com centenas de megaelectrovolts, mas eles vão sendo atenuados na atmosfera e moderados, ou seja, eles vão perdendo energia ao longo do seu transporte na atmosfera. Então, produzindo um espectro muito amplo, como esse aqui. Bom, existem muitos estudos na parte de aviação, tá, que analisa os efeitos de aberração cromossômica, efeitos dessas partículas, desses nêutrons, por exemplo, no DNA, e como que vai ser os reparos, se há reparo ou não,
estudos tentando correlacionar esse tipo de campo de radiação para efeitos biológicos, né, em seres humanos. E também existe uma outra preocupação, além do efeito biológico, seria uma preocupação dos efeitos em eletrônica embarcada, né? Esses nêutrons, apesar de serem uma radiação, um campo de radiação indiretamente ionizante, ou seja, eles não vão ionizar a matéria, o meio, diretamente, eles vão causar reações nucleares, produzindo prótons, e esses prótons vão ionizar o meio, né? Uma vez que esse nêutron ele colida com a eletrônica, ele pode produzir, né, cargas, e essas cargas podem queimar a eletrônica, podem alterar informações. Só para vocês terem uma ideia, essa foto aqui do teto de uma aeronave foi resultado de uma colisão aí dos passageiros contra o teto da aeronave, né? E que fez esses buracos aí no teto da aeronave. E esse avião, em particular, ele saía de Singapura para a Austrália, e uma das únicas formas, né, de entendimento dessa quase catástrofe, né, esse avião quase caiu mesmo, e muitas pessoas ficaram feridas. Então, eles não descartaram algumas possibilidades, poucas possibilidades. E uma das mais importantes seria o dano causado por nêutron cósmico secundário na eletrônica, ou no sistema de referência dessa aeronave, fazendo com que a aeronave ela tenha comportamentos de quedas abruptas, e nessas quedas lançou as pessoas contra o teto dela. Bom, um outro ingrediente que nós temos aqui na América Latina seria a anomalia magnética do Atlântico Sul, como nós estamos vendo. Esse aqui é um mapa do campo magnético terrestre a 12 km de altitude. E a cor azul, né, seria, aqui nesse gráfico, a cor de menos intensidade desse campo magnético. E nós podemos ver, então, que aqui na nossa região, né, da América Latina, ou portanto, do Brasil, né, boa parte do Brasil, nós temos uma intensidade do campo magnético bastante diminuída em comparação a outros lugares, tá? E essa deformação, ela pode vir ser uma janela de abertura à radiação cósmica, né? Em altitudes de satélites, isso já é conhecido que sim. Agora, em altitude de voos, ainda assim continua a motivação de nossos trabalhos aqui, tá? Então, além do efeito da anomalia magnética, esse aqui é um gráfico bastante interessante, que temos aqui o mapa aqui, né, de parte da América Latina, e aqui a taxa de dose efetiva. Então, a energia depositada no corpo humano, e você observa aqui que há um aumento, né? Então, em altitudes baixas, 2.000 metros, ou perto de 3.000 metros, né? Nós praticamente não temos uma mudança significativa na taxa de dose efetiva. Para altitudes de 5,5 aproximadamente quilômetros, começa a haver uma influência com o efeito da latitude, e para altitudes ainda mais elevadas, esse efeito torna-se ainda mais importante. Isso deve-se ao fato de, à medida que você vai aos polos, né, da Terra, ali são regiões que você tem os campos, as linhas de campo magnético terrestre incidindo verticalmente, né, e, portanto, é uma janela de abertura à entrada de radiação cósmica primária, além da radiação cósmica aprisionada, né, nas linhas de campo magnético terrestre, que vão convergir nessa região. Então, você tem um aumento aqui da radiação cósmica e, portanto, da taxa de dose efetiva. Então, isso posto, pessoal, esse cenário, né, e mostrando esses dados, foi motivação de desenvolver um código, tá, que considera a propagação de radiação cósmica primária em qualquer ponto do planeta, considerando o potencial solar, e também os campos magnético-terrestres aprisionando essas partículas. Então, com isso, deu-se origem, né, durante o meu doutorado, e logo eu vou explicar a continuidade desse trabalho, de um ferramental que chama GPartat, tá? Seria um conjunto de metodologia para você estimar esses campos de radiações para diferentes regiões e datas, né? Aqui eu vou passar bastante brevemente a ideia desse trabalho, né, desse ferramental. Então, primeiro,
nós calculamos aqui a radiação cósmica primária. Tá? Eu abri aqui esse primeiro box aqui embaixo. Tá? Como que a gente calcula essa radiação cósmica primária? Nós partimos de um trabalho, que é essa referência que eu deixei aqui, e através de uma leitura de nêutrons em solo, nós conseguimos estimar o campo de radiação cósmica que incide na magnetosfera de prótons e alfas. Para cada uma dessas partículas, nós calculamos uma grandeza que se chama rigidez magnética. E já vou explicar mais ou menos por que a gente fez isso. Para uma rigidez magnética maior que uma rigidez de corte, então eu tenho uma condição. Se essa rigidez magnética dessa partícula é maior que uma rigidez de corte, essas partículas elas conseguem passar da magnetosfera e chegar na nossa atmosfera. Caso contrário, elas são aprisionadas ou defletidas, e nós desprezamos elas do cálculo. Tá? E usamos alguns teoremas matemáticos para converter o campo de radiação, a fluência desse campo de radiação em uma fluência planária, uma projeção planária. Isso é algo um pouco mais técnico, eu acho que talvez não vale a pena entrar aqui em detalhe. E também tivemos que determinar as incidências, os ângulos de incidência dessas partículas primárias no nosso modelo de atmosfera. Usamos cálculos, ferramentas de cálculo, né? O GEANT é desenvolvido lá no CERN e o MCNPX em Los Alamos, tá? Através delas, nós desenvolvemos a nossa aplicação para considerar os modelos de física nuclear para o transporte. E depois disso, nós obtivemos, então, os dados das partículas secundárias em diferentes planos, tá? Consideramos planos aqui na nossa atmosfera, e em função da energia, em função do ângulo sólido, do tipo de partícula e da altitude, para diferentes partículas-fonte, prótons e alfas, tá? E a partir disso, usando de novo um ferramental matemático, nós determinamos a fluência, ou melhor, os espectros dessas partículas para cada ângulo, né? Então, nós temos todas as distribuições angulares de todas as partículas em função da altitude. E aqui nesse ponto nós fizemos comparações com medições em diferentes regiões do Brasil, tá? Através de trabalhando esses dados, nós também determinamos aquela taxa de equivalente de dose ambiente, detalhes da distribuição angular, efeito do campo magnético terrestre, cálculos que comparamos com cálculos analíticos. Eu só vou citar rapidamente isso aqui. Então, essa linha em vermelho e em preta, tá? Essas duas linhas seria o espectro de próton, tá? E alfa, que chega na magnetosfera. Eu fiz um cálculo aqui, só para vocês terem uma ideia, na região de São José dos Campos, né, que eu estou aqui. E essa linha tracejada, essas linhas tracejadas, elas mostram aonde que eu vou cortar nesse espectro. Ou seja, para próton, dessa energia onde eu estou com o cursor para cima, né, para energias mais altas, eu considero essas partículas primárias que chegam na atmosfera. Desse ponto, dessa energia para baixo, né, para menores energias, esses prótons não chegam aqui na nossa atmosfera. E a mesma coisa para alfa. Então, isso aqui foi uma forma de... esse modelo que a gente fez, a gente comparou com outros códigos que fazem cálculos similares, e nós temos aqui um grande acordo, tá, nessas comparações. Quando a gente fala de taxa de fluência dessas partículas, tanto prótons quanto alfas. Primeiro, então, nós determinamos a radiação cósmica primária e depois tivemos que modelar a atmosfera. Como que a gente modela ela? Então, nesse caso, considerei aqui um cilindro enorme, tá? Quase 100 km de altitude e 25 km de raio. E para cada camada, né, pode ver que essas camadas têm diferentes densidades, composições do ar, né? E nós consideramos aqui as fontes de prótons e alfas, e aqui também consideramos o campo magnético terrestre, tá, incidente aqui. Só para vocês terem uma ideia, essa partícula aqui em vermelho seria um próton, tá? E essa trajetória aqui perturbada, né, que você vê que é uma curva,
é a linha de campo magnético terrestre realizando, né, seu efeito aqui e fazendo com que essa partícula tenha essas deflexões. Tá? E muitos modelos não consideram esse campo magnético terrestre, e aqui a gente, nesse sentido, estamos sendo bastante mais realistas, né? E também consideramos a parede desse cilindro, dessa pedacinho de atmosfera, como uma parede refletiva. Nós tivemos que considerar isso. Porque todas as partículas que incidem na parede, ela é refletida com igual informação, só muda o momento dela, tá? Seu sentido e direção do momento. Por que nós fizemos isso? Porque nós queremos, através desse pedaço de atmosfera, reproduzir a atmosfera infinita. Então, temos uma atmosfera semi-infinita, vamos dizer assim, ela é muito grande, mas ainda assim é finita. Nós estamos reproduzindo uma atmosfera muito grande, horizontalmente. Tá? E aqui são apenas alguns detalhes um pouco mais particulares aqui das parametrizações dos modelos de física. Então, cada partícula do raio cósmico possui, lembra, uma energia muito ampla, né? Um range muito amplo de energia. Então, partículas com energias acima de 20 GeVs, usamos esse modelo aqui, QGSP, que seria o Quark Gluon String Pre-Compound. Para energias, vamos falar aqui da ordem de 5 GeVs, o Bertini ou o Binary Cascade. E depois, para regiões de mais baixa energia, por transporte de nêutrons, usamos dados nucleares. E correções de seção de choque dessas colisões através de matriz de espalhamento. Eu só vou citar aqui, não vou entrar em detalhe, tá? E também tivemos que criar diversas classes de programação para realizar, descrever o campo magnético terrestre, enfim, e outros detalhes. Então, aqui eu vou passar rapidamente por alguns resultados dessa aplicação e daqui a pouco eu mostro para vocês outras aplicações que nós estamos desenvolvendo, tá? Aqui seria resultados de prótons, né? Desse lado aqui seria prótons, a taxa de fluência de prótons, e aqui desse outro lado, elétrons, em função da altitude. Então, nós temos aqui a altitude que vai desde próximo ao nível do solo até da ordem de 80 km de altitude. Então, nós temos comparações com o GEANT, usando Bertini, cascata binária, usando o MCNPX, que nós fizemos aqui também, usando esse código, e comparando com o código do pessoal do Reino Unido e Japão, tá? Eu queria só chamar a atenção, comparando aqui essa linha azul e a linha preta. A linha azul seria, então, o QARM, né, que é esse código lá do pessoal do Reino Unido, e nós temos uma divergência relativamente grande, tá, desses dois resultados para uma variação muito grande de altitude. Essa divergência pode ser explicada devido ao fato que o QARM, por exemplo, despreza o campo magnético terrestre na atmosfera, e nós consideramos. Tá? Então, os prótons produzidos em camadas mais baixas da atmosfera e mais altas, eles também são aprisionados no campo magnético, podem ser aprisionados no campo magnético terrestre. E isso vai causar uma perturbação na taxa de fluência desses prótons. E o mesmo acontece para os elétrons. Bom, nós calculamos, né, os nêutrons cósmicos. Isso aqui é um espectro, né, de energia, tá vendo aqui? Energia em função da taxa de fluência de nêutrons em altitude de voo. 12,5 km de altitude é uma altitude aproximada aí de aviação comercial, tá? Nós temos aqui o pico de spallation, da ordem de uma centena de metros, de evaporação, e a comparação com o XPAX, tá? Que é o código dos japoneses. Então, estamos comparando a nossa aplicação com o código dos japoneses lá, o pesquisador Sato, né? E eles usam uma aproximação, uma forma bastante diferente da nossa. Nós temos várias regiões de energia, uma convergência, e outras regiões não tanto, tá? Ainda é tema de estudo essas divergências. E o mesmo fizemos aqui para nível do solo. Por que nós fizemos para nível do solo? Porque no solo nós medimos o espectro de nêutrons. Então nós fomos aqui no laboratório, no Observatório Pico dos Dias, do Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica em Brasópolis, aqui no sul de Minas Gerais,
e realizamos as medições de espectro desses nêutrons em épocas diferentes, 2009 e 2015. Por que épocas diferentes? Quando você olha épocas diferentes, você vai ter atividade solar diferente. Tá? Então, aqui a ideia era comparar nosso modelo com relação se nós estamos considerando ou não devidamente, né, a variação da radiação cósmica, ou do fluxo dela devido à atividade solar. Tá? E nós temos essa parte experimental, se vocês olharem na linha azul, tem uma divergência, né, aqui da parte de altas energias, comparando com o modelo de Bertini e a cascata binária. Tá? Esse é um modelo esse é um resultado um pouco antigo, mas o que eu posso afirmar para vocês é que nós atualizamos, né, essa aplicação, e aqui nós temos resultados bastante melhores para a parte de altas energias. Para a parte de evaporação, nós temos um bom acordo, né, principalmente comparando com as medições aqui em 2015. E a térmica também, um acordo bastante grande com os dados experimentais. Esse seria o último resultado que eu queria mostrar para vocês. Aqui foi usado um avião da Força Aérea, deixa eu lembrar a data, em 2011 foi feita uma medição aí em Foz do Iguaçu, tá? Aí região bastante próxima à Medianeira, inclusive, né? E nesse voo, foi um voo específico para esse tipo de medição, foi medido essa grandeza, que chama H-10, que é a taxa do equivalente de dose ambiente. É o quanto de energia a radiação cósmica deixa em um meio bem definido, tá? E esses aqui são os dados experimentais. Nós fizemos simulações reproduzindo essa data e o campo de radiação aí na região de Foz do Iguaçu. Nós temos um acordo bastante grande, né, comparando o Bertini aqui com esses dados experimentais, e bastante melhor, inclusive, que o XPAX, que é o código lá do pessoal do Japão, e o QARM, que é do Reino Unido. Tá? Assim, tem também a distribuição angular, só citando para vocês, além dos espectros das partículas, aqui eu foquei um pouco mais na parte de nêutron, mas nós temos da ordem de 10 ou 12 partículas, nós temos espectro em função da altitude. Além dessa informação, nós temos as distribuições angulares. Tá? Nesse caso aqui é 1 metro de altitude. Então, 0 graus, né? Aqui você está vendo no eixo X, 0 graus seria para baixo e 180 graus para cima. Térmico, epitérmico, evaporação e rápido são regiões de energia do espectro de nêutron. Nêutron térmico é de muito baixa energia, epitérmico uma energia um pouco acima, evaporação energias intermediárias, e nêutrons rápidos são nêutrons acima de 20 MeV, tá? Nós temos diferentes distribuições angulares. Isso aqui muda muito em função da altitude. Tem toda uma explicação física, né, que tem a origem dos modelos, mas a mensagem que eu quero deixar, se a ideia é simular tripulações ou eletrônica de aviões em detalhe ou de uma forma bastante realística, nós temos também que considerar as distribuições angulares. Tá? Bom, então, falando ainda da Gepartat, mas como conclusão, tá? Esse código que desenvolvemos, ele permite a determinação do espectro de muitos tipos de partículas para qualquer localização geográfica e data. Permite a inclusão de campo magnético terrestre para diferentes altitudes e avaliar os diferentes modelos nucleares usados, e permite o cálculo, né, de um grande intervalo de altitude, considerando muitos tipos de partículas distintas e também o efeito do solo. E, por último, né, permite avaliar a distribuição angular desses muitos tipos de partículas. Essas são vantagens em relação a outros códigos. Tem o CARE6, que é um código americano, o QARM, que é o do Reino Unido, o XPAX, que é o dos pesquisadores japoneses. Esses códigos, eles têm limitações ou de altitude, ou não considera muitas partículas, ou não considera o campo magnético, acesso limitado de informações, enfim. Agora, aqui a nossa proposta era pegar justamente essas lacunas e fazer um código que ofereça todas essas informações, que seria
esse código que eu acabei de explicar para vocês. Desafios futuros. Inclusão de novos modelos de cascata intranuclear. Isso aqui já não é um desafio mais, tá? Já é algo que a gente fez esse ano. Ainda falta analisar os dados, tá? Mas ainda já está na parte final isso. E nós usamos também um novo modelo que é o INCL, que não considera, não usa o pré-equilíbrio nas suas reações nucleares. A extensão para regiões de baixa órbita de satélites, então até 100 km de altitude aproximadamente, nós temos um modelo bastante razoável, né, comparando com dados experimentais e outros códigos. Agora, a ideia é desenvolver esse ferramental para altitude de satélites, tá, de baixa órbita. E, como consequência disso, nós poderíamos, talvez, desenvolver, né, essa é uma motivação também para o futuro, um desafio que a gente pretende iniciar, né, desenvolver estudos de dosimetria espacial, então, pode ser astronautas na ISS, ou em viagens interplanetárias, ou lunar, por exemplo, qualquer que seja essa viagem. Tá? Então, a gente poderia desenvolver esse tipo de estudo, uma vez que nós temos um ferramental para estimar esse campo de radiação cósmica em diferentes pontos aí do sistema solar. Bom, agora eu vou passar por vários slides de uma forma rápida, tá? Aqui vai ser bem rápido, de aplicações que estamos fazendo e atuais, tá? E algumas que já fizemos e por enquanto está em stand-by por falta, às vezes, de mão de obra, né? Que a gente precisaria de pessoal para nos ajudar aí, né? A desenvolver. Bom, esse Radiation Environment Platform é um projeto FAPESP, que eu sou coordenador, e é um projeto que prevê, baseado no código que eu apresentei para vocês na Gpartat, desenvolver uma interface gráfica que vai ser disponível ao usuário, tanto público geral, então vocês, vamos supor que vão usar a aviação, né, querem estimar a dose em rotas nacionais ou internacionais, vocês poderão entrar nessa interface e estimar lá. E uma interface para pesquisadores, em que vão ter informações muito mais detalhadas. Com isso, pretendemos, né, contar com dados experimentais, tanto esse container é nosso e está lá no Observatório Pico dos Dias, realizando medições de radiação cósmica. Essas medições vão ser importantes para alimentar essa interface nossa. E também temos colaboração com o grupo da UNERA, da França, que é a Organização Aeroespacial Francesa, né? E aqui seria o Pic du Midi lá nos Pirineus, e aqui seria o Concorde Station, que é na Antártida, né? E nós contamos com esse parceiro para também medir a parte neutrônica, para nos ajudar a alimentar a nossa plataforma para reproduzir esses cálculos em qualquer voo. Tá? Bom, aqui é um trabalho que nós fizemos, uma das aplicações é a modelagem de nuvens e o efeito dessas nuvens na radiação cósmica, na parte de nêutron. Tá? Então, nós modelamos essas nuvens. Isso aqui é um artigo que já foi publicado. Vocês podem encontrar lá as informações mais detalhadas, né? E aqui nós temos, então, por exemplo, o fluxo de nêutron sem nuvem e considerando a nuvem, como que ela vai mudar e que parte do espectro. Então, temos uma mudança talvez não tanto significativa, mas dependendo do experimento, isso pode ser relevante, né? Então, esse é um tipo de simulação, aplicação que nós fizemos, tá? Aqui seria, para quem trabalha em eletrônica, né, tem bastante interesse, tanto para aeronáutica quanto satélites também, né? Aqui nós modelamos, em colaboração com o pessoal da Universidade de Sevilha, do Departamento de Engenharia Aeronáutica e também do Departamento de Física, nós modelamos uma memória, tá, em detalhe, e irradiamos com a radiação cósmica em altitude de voo e a 1 metro de altitude. E nós determinamos a energia depositada em cada região, aqui em cada volume sensível dessa eletrônica. Essa informação, usando outros códigos, você consegue estimar a probabilidade de falha dessa memória.
Então, é muito importante para missões espaciais e também para a aeronáutica, né? Esse é um trabalho de uma aluna que eu sou co-orientador do doutorado dela, ela deve encerrar o doutorado esse semestre ainda, né? Ela está na reta final. Ela modelou uma aeronave da Força Aérea, que nós usamos para fazer medições, que é um Learjet, e ela, eu não coloquei, eu coloquei apenas esse artigo, mas tem um outro artigo que saiu recentemente, ela determinou o campo de radiação cósmica em posições dentro dessa aeronave. Será que a aeronave influencia nesse campo, na distribuição angular? E se influencia na distribuição angular, qual que seria o ângulo de inclinação de uma eletrônica, por exemplo, para você minimizar a probabilidade de falha, né? Então, é um artigo bastante interessante na parte de segurança de voo, tá? Enfim, ela está fazendo outros trabalhos agora que caracterizam esse campo de radiação dentro de aeronaves. Esse é um projeto que eu sou coordenador, chama ERICA, tá? É uma colaboração entre nós aqui do ITA, o Hospital do Câncer, a Camargo, de São Paulo, e a USP, e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e também o pessoal aqui do IAV, em que nós vamos realizar medições e coletar amostras de sangue de tripulações para analisar quebra de DNA, né? Ou possíveis trocas dessas cadeias de DNA ou outras malformações, né? Vamos dizer assim, nessa mudança de configuração desse código genético, tá? Então, eu não vou entrar em detalhe aqui nos trabalhos, mas esses efeitos nós observamos devido à ação direta da radiação cósmica no código genético, ou um efeito indireto. Ela vai produzir, a radiação, ela passa no meio biológico, ela produz radicais livres, esses radicais livres, eles reagem muito facilmente, podendo mudar a estrutura, ou quebrando, né, ou causando efeito nessa informação aqui, nesse código genético. E a probabilidade de ocorrer isso depende de quanto de energia essas partículas deixam por infinitésimo de caminho que elas caminham ou percorrem no meio, tá? Essa grandeza se chama LET, Linear Energy Transfer, tá? E partículas alfa, por exemplo, possuem um alto LET. Você vai ter um efeito biológico muito alto. Aqui é um outro trabalho, que é um aluno de mestrado, que eu sou orientador. Esse fantoma que vocês estão vendo é um fantoma, como vocês podem ver, né, feminino. Então, aqui tem o que foi feito até agora? Ele pegou esse fantoma e, usando um tomógrafo clínico, ele escaneou, vamos falar entre aspas, né, em 3 dimensões. Então, você tem toda a estrutura interna desse fantoma. Esse fantoma é aqui dos parceiros do IAV e vai ser usado para fazer medições em aeronaves, tá? E um similar a esse está na ISS, inclusive. E esse aluno, ele está reconstruindo esse corpo humano em 3 dimensões, esse fantoma, né? E aqui é uma imagem já do que ele está fazendo na modelagem de toda a estrutura, né? Nós podemos ver aqui a mama, que é muito importante. A mama é um tecido muito radiosensível, né? Então, é importante analisar as energias depositadas da radiação cósmica nesse tipo de tecido, né, entre outros. E aqui o pulmão, a estrutura óssea, ele está modelando. E depois disso, a gente pretende usar o Monte Carlo, né, para fazer as simulações. Esse aqui é um trabalho que iniciei recentemente com a Embrapa. A ideia é mandar um projeto FAPESP bastante mais abrangente, em que nós vamos irradiar diferentes sementes para diferentes aplicações em agronomia, tá? E a ideia é a gente determinar a energia depositada nessas sementes tanto para campo de ensaio ou campo espacial, tá? Para entender os efeitos, né? Para tentar determinar os efeitos desses campos de radiações nessas sementes, formação de diferentes plantas, enfim. Esse é um trabalho que pode ter aplicações, inclusive,
para finalidades em aeronáutica, por incrível que pareça, né? Pois a grama dos aeroportos, né, ela pode atrair insetos e esses insetos atraem pássaros, o que não é muito desejável em regiões de aeroportos. Então, se você mudar, de repente, alguma questão ali na planta que resulta em diminuição de insetos e pássaros, isso vai impactar no campo, vamos dizer ali, na parte do tráfego aéreo ali, né? Vai se tornar menos intenso com relação aos pássaros, né? Então, isso é uma vantagem. Aqui é um trabalho que eu estou desenvolvendo, a gente já terminou simulações, estamos em análise, com um pesquisador da NASA, eu passei um mês lá na NASA, em Marshall, em Huntsville, né? A NASA Marshall Space Flight Center, e em que nós estamos tentando responder a seguinte pergunta. Bom, antes disso, só abrir um parênteses. Esse objeto que vocês estão vendo aqui, a NASA usa algo parecido com ele, tá? É grande, né? Isso aqui é bastante grande, as dimensões são grandes, elevadas, né? Aqui eles colocam detectores de partículas, que eles desenvolveram com a finalidade de colocar dentro da ISS, para medir o campo de radiação lá. Então, o que eles fazem? Eles colocam esse equipamento aqui para simular a ISS. Então, isso que vocês estão vendo aqui, por incrível que pareça, pode ser entendido como um simulador de ISS, ou de algum satélite em particular. Então, eles levam um balão astronômico, eles põem para voar por 40 dias, fica voando lá na região da Antártida, e esse campo de radiação se aproxima ao campo de radiação da ISS, na parte de nêutrons. E a pergunta que, enquanto eu estava trabalhando com o Mark, foi a seguinte: existem outros pontos da Terra que nós podemos fazer esse tipo de missão sem precisar usar a Antártida? E a simulação nossa está mostrando que existe, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, a gente está agora trabalhando aí logo para publicar esse artigo. Aqui dois artigos recentes, tá? Que saiu no Astrophysical Journal, e já vai submeter um outro, pelo menos mais dois nos próximos meses, vamos dizer, né? Que agora já partindo um pouco mais para a astrofísica. Aqui nós simulamos uma nuvem molecular, que é um objeto da ordem, né? Esse aqui que nós simulamos, de 10 mil vezes o tamanho do sistema solar, tá? E nós determinamos a energia depositada de cada partícula cósmica primária e secundária nesse objeto. Então, nós temos um mapa muito detalhado dessas deposições de energia e, com isso, usando modelos, nós estimamos o quanto essa energia vai modificar a temperatura desse objeto, em função do raio dele. Tá? Isso aqui tem um apelo, uma motivação na parte de astrobiologia, né? Que esses dados de temperatura podem alimentar dados, né, ou equações que vão estimar a probabilidade de destruição e criação de matéria orgânica simples. Bom, desculpa se eu me prolonguei um pouco aqui, Jazel, esse aqui são só agradecer, né, a parte de financiamento FAPESP, CAPES e Agência Internacional de Energia Atômica. Alguns colaboradores, eu coloquei as siglas, na verdade são pesquisadores desses diferentes institutos, instituições, que têm nos ajudado atualmente ou nos ajudaram no passado para desenvolver esses trabalhos que eu apresentei. Tá? Obrigado. Maurício, muito obrigado pelo seminário, pela clareza, o trabalho super interessante. Vou pedir todo mundo aqui para ligar o seu microfone para a gente dar uma salva de palmas aqui para o Maurício. Acho que isso vai se tornar tradicional no nosso seminário, né? Obrigado, agradeço. Maurício, muito bom. Vou abrir aqui para as perguntas. O pessoal pode levantar a mãozinha aqui para a gente fazer um a um, ou pode deixar também aqui no chat, que aí eu vou fazendo a leitura aqui para o professor Maurício. Jorge, por favor. Ô, professor, boa tarde. Queria parabenizar pela palestra, antes de tudo, né? Eu queria já pedir desculpa que eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se já foi falado sobre isso, que minha internet não está muito boa, estou no trabalho aqui hoje. Pelo que eu vi, o trabalho é um trabalho muito técnico, né? É um trabalho muito de detecção e tudo mais. E eu queria saber se tem uma chance muito grande de que eu estou falando ser uma grande besteira, né? Já deixar claro.
Mas eu queria saber se existe alguma possibilidade de, por exemplo, adicionar alguns detectores em aeronaves. Eu já pensei nisso sobre satélites, né? Mas o investimento seria muito grande. Aeronaves de grandes altitudes de circulação, considerando que hoje em dia nós temos uma malha muito grande de veículos circulando, né? Se isso poderia ajudar na detecção de alguns tipos específicos de raios cósmicos da sua direção, da sua intensidade, porque talvez isso representasse um monitoramento considerável, né, para o pessoal que trabalha com essa área, sendo que um dos maiores desafios, né, é conseguir uma grande área de detecção, como o Pierre-Roger, né, que é uma área gigantesca lá, e talvez fosse uma vislumbre de uma ajuda, uma possibilidade. Não sei se isso já foi pensado ou comentado aqui no grupo. Bom, vamos lá. Existem medições foram e são realizadas, tá? Lógico que existem diversos níveis de medições. Se você quer medir o espectro de nêutrons, a instrumentação para você determinar isso é bastante mais complexa e ela é grande, é pesada, enfim. Talvez não seja vantajoso, né, você ficar voando esses detectores, que são bastante grandes. Existem empresas aéreas que voam detectores, tá? Assim, ou fizeram parte de experimento. Assim como nós usamos aviões militares aqui, existem empresas privadas que também voaram com diferentes detectores e aeronaves, inclusive da NASA, né, que eles foram em altitudes mais elevadas ainda. Então, isso não é, assim, digamos, uma novidade. O que seria um desafio que não existe, seria um voo 24 horas por dia, todo momento, com uma instrumentação realizando medições. Porque, assim, parte da instrumentação, para algumas partículas e faixas de energia, é simples. Você pode ser algo pequeno, fácil, mas existem regiões de energia e partículas que a instrumentação ela pode ser inviável, impraticável do ponto de vista prático mesmo, né? Mas seria interessante se nós tivéssemos bastante aeronaves voando com detectores, pois não para detectar novas componentes de radiação cósmica, isso já está bem estabelecido. O que não está, de repente, muito bem estabelecido é alguns eventos solares e como isso vai perturbar, ou alguns eventos de perturbação geomagnética e como isso vai perturbar o campo de radiação cósmica durante o voo. Então, existem perguntas que não foram respondidas ainda e que poderiam ser respondidas se nós tivéssemos voos todo momento realizando medições. Só abrir um parênteses ainda nessa pergunta, países europeus e nos Estados Unidos, existe recomendações que tripulações, então pilotos, eles usam dosímetros, assim como o trabalhador com radiação no hospital. Então, todos os voos eles estão calculando ali uma energia depositada, mas você não vai caracterizar exatamente o campo de radiação, né? No final do mês você vai quantificar a energia depositada, né? É um exemplo de você poderia ter aí algo próximo que seria detectores voando durante muito tempo, tá? Mas então eu acho que seria um desafio ainda fazer medições para alguns campos de radiações que é interessante e algumas grandezas, por exemplo, o espectro de nêutron. Tá certo, obrigado, professor. Nada. Maurício, só um gancho aqui com a pergunta do Jorge, que eu fiquei curioso, me veio na mente aqueles projetos do tipo CubeSat, né? Inclusive o ITA tem alguns projetos. Você já pensou numa possibilidade de fazer esse tipo de levar algum experimento em órbita usando um CubeSat? Só que eles são muito pequenininhos, né? Não sei. Sim, baixos, né? Ótima pergunta, Gazel. Assim, o CubeSat para quem não conhece, são satélites pequenos, né, que são feitos aqui pelos alunos do ITA e
e é enviado ao espaço em órbitas ali próximas à ISS, né? Inclusive, tem um projeto grande que chama SPORT, né? Um temático, FAPESP, que está executando esse tipo de missão, né? Em colaboração com a NASA e o INPE, e outras universidades americanas ali, a Universidade do Alabama, por exemplo, tá? No próxima versão do CubeSat, eu participei de reuniões e nós temos interesse de colocar um detector de prótons, por exemplo, do tipo diodo PIN, é um detector muito pequeno, que consome pouca energia, enfim, para o satélite CubeSat existem várias restrições, né? E carga é uma coisa muito importante quando a gente fala em satélite, né? A massa que você vai pôr ali, né? Então, esse tipo de dosímetro, de detector, desculpa, seria factível, e nós já temos interesse, existe ali no projeto essa possibilidade real de a gente colocar um detector nosso de próton em órbita, tá? E também, agora com essa colaboração com a Embrapa, com uma motivação de um artigos publicados, né, de pesquisadores lá da China, eles colocaram sementes em órbita, né? E também existem outros trabalhos que o pessoal levou sementes ali na ISS. Nós temos também o interesse de, talvez aí no futuro, mas isso é um futuro um pouco mais distante, embarcar sementes específicas aí para submeter aquele campo de radiação. Sim. Tá? Ô, Maurício, uma outra curiosidade. Você, nesse tempo de pandemia, não sei, também eu acho que você não está fazendo muitas missões, né? Para fazer medidas, né? Mas está bem envolvido na parte de simulações, enfim. Você tem ido no OPD em Brasópolis, não? Olha, antes da pandemia a gente ia com alguma frequência, quando precisava, que nós temos equipamentos lá, e às vezes tem alguma urgência, a gente ia lá. Mas agora, começou a pandemia, a gente não foi mais lá. O container de vocês está lá em cima, no Pico dos Dias, ou está no LNA, lá embaixo? Está lá em cima. Lá em cima. É porque eu soube que, acho que tem 2 semanas atrás, teve uma grande queimada ali em torno do LNA. Não sei como é que está. Eu também não sei dizer, José, mas o container nosso está lá no APD mesmo, em Brasópolis, Sim, né? lá em cima. Lá em cima, e enfim, a gente tem acesso, daqui a gente acessa os dados lá, né? A gente consegue fazer o trabalho nosso aqui. Sim. Rita, por favor. Ô Maurício, parabéns pelo seminário, excelente, viu? Didática, muito interessante. Gostei bastante. Tá, agradeço, obrigado. Ô Maurício, eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. A primeira é, quando você, na página 24, no slide 24, quando você compara a taxa de fluência, você compara com medidas que você fez em Minas, né? Isso para mim faz muito sentido. Só que lá no início, quando você mostrou algumas taxas de fluência, até que você faz algumas comparações, algumas medidas, não, alguns cálculos ali em São José dos Campos, eu não entendi, porque eu não vi medida. Como que você consegue comparar por latitude sem medida? Não, vamos lá. Esse aqui é a comparação com medida a parte de neutro. Aí eu acho... Qual outro slide que você está se referindo a esse aqui? Isso, esse, por exemplo. Tá bom. Vamos lá. Isso aqui é porque, assim, esse código KeyArm, ele é um código que já foi, assim, muito usado, validado, e nós adotamos como sendo, não, assim, a palavra final, mas é um código bastante confiável, né? Assim, já é muito estabelecido na literatura, tá? Aqui a ideia era eu mostrei isso aqui só para apresentar como que a gente gera a radiação cósmica primária, que passa da magnetosfera e chega a uma região de 80 km de altitude. Tá? A 80 km de altitude, o KeyArm ele estima que existe isso aqui de prótons, né, a taxa de fluência, e isso aqui de alfa. Tá. Então ele já dá... ele dá isso aqui. Entendi. E nós precisávamos ter uma metodologia, um ferramental para gerar essas partículas primárias, para depois realizar o transporte, né, de 80 km para baixo. Essa metodologia que nós fizemos é o que eu chamei de modelo aqui, ó. Mesmo sendo um princípio diferente do KeyArm, os resultados têm um grande acordo, tá? E isso aqui eu fiz para São José dos Campos. Mas aí eu repeti essa metodologia para o
para a Antártida, eu repeti ela para regiões próximas ao Equador, Europa, Estados Unidos, e fui confrontando, tá? Entendi. E, Tá? o que você obteve é muito próximo, né? Muito próximo. Então, e essa diferença a gente já... a gente publicou um artigo que a gente tem indícios do porquê que existe essa divergência. Na verdade, esse QARM aqui está entrando algumas contagens de prótons secundários, não somente primários, tá? Mas é resultado bastante próximo mesmo. Tá? É a terceira casa ali. E uma outra pergunta que realmente eu não entendi. Quando você explicou aquele... aquele desastre lá com o avião. Tá. Eu não entendi quando você explicou a física. Esse daí. Tá, vamos lá. Esse avião é um Airbus, eu acho que é A380, tá? É um avião relativamente grande, né? Preciso confirmar, não sei se é o 330. Bom, mas tem que olhar. É um Airbus, enfim, comercial, eu não lembro da empresa, e na eletrônica ele tem um sistema de referência inercial. Então, esse sistema de referência ele fica alimentando o piloto automático, certo? Teve alguns momentos ali que o sistema de referência falou que o avião estava com o nariz para cima. Aí o piloto automático, para corrigir isso, jogou o nariz para baixo. E nisso aí as pessoas foram lançadas contra o teto aqui. E foi muito grave. Eu acho que teve dezenas de pessoas que ficaram em estado grave, tá? Aí, as unidades que fez o avião a recorrer a esse tipo de manobra, o piloto automático. Todas quase foram descartadas. O que sobrou, uma das poucas que sobraram, e tem uma probabilidade muito grande, é que um nêutron cósmico, né, um nêutron secundário produzido na atmosfera, ele cruzou a eletrônica desse sistema de referência inercial. E quando esse nêutron ele passa naquele meio, ele gera partículas carregadas. Né? Mas, assim, como que esse nêutron gera partículas carregadas? Os nêutrons eles entram no núcleo do silício, por exemplo, fragmenta esse núcleo, quebra esse núcleo, né? Causa reações nucleares que vai produzir prótons. E esses prótons, aí sim, os prótons eles podem ionizar o meio, arrancar elétrons, né? Uma avalanche mesmo ali, né? Os prótons são diretamente ionizantes. E essas cargas, como a gente pode ver no slide aqui, a carga positiva e negativa, dependendo da região da eletrônica, ela pode gerar uma informação alterada. Ela pode alterar a informação. Então, o sistema de referência estava lá lendo, por exemplo, a inclinação da aeronave, e de repente ele leu uma inclinação que não era verdade, mas que foi, a princípio, pode ter sido causado dessas cargas geradas aqui. Esse efeito já é visto em satélites, existem observações, fotos, às vezes, mesmo da NASA, que existem regiões que estão escuras ali. São regiões que a informação foi degradada pela radiação cósmica, eletrônica. E, enfim, existem vários outros sistemas eletrônicos que sofrem podem sofrer esse tipo de... Maurício, mas nesses casos, eu acredito, não sei, né, que sejam nêutrons de mais alta energia, né? Na verdade, pode ser nêutrons de alta energia, mas nêutrons de baixas energias, muitas vezes, eles são mais relevantes, porque a seção de choque pode ser muito maior. Tá? É verdade. E existe eletrônica que tem silício e tem alguma parte ali que tem boro, e o boro, a seção de choque de reação para nêutron térmico é altíssima. Então, você aumenta a probabilidade de captura desses nêutrons de baixa energia. Então, às vezes, o nêutron muito energético, a seção de choque, ela tende a ser geométrica, então ela cai, muitas vezes. Tá? Entendi. Muito bacana. Nossa, uma grande motivação, né, Maurício? Muito legal. Parabéns, Maurício. A obrigado. A didática é excelente, viu? Obrigado pelas perguntas. Bom, vamos aqui para o chat, não tem nenhuma pergunta, mas tem elogios para o Maurício. Então, vou ler da Pâmela aqui, só agradecer mesmo ao professor Maurício pelo seminário incrível, assunto muito interessante. Parabéns pela didática, apesar de ser um assunto complexo, o senhor transcreveu de maneira suave e entendível. Isso aguça a nossa curiosidade. A Marcelene também está agradecendo pelo seminário, que adorou o tema. O Jorge mandou o link, depois, quem quiser entrar.
Acho que é o episódio do Veritasium sobre os raios cósmicos e sua influência na eletrônica. A Jéssica legal. também está agradecendo pelo seminário. Tem Bom, alguém com alguma pergunta, pessoal? Eu agradeço a todos aí pelos elogios aí, né, José? E também pelo link aqui, eu não assisti esse link, eu quero ver depois. Já abre ele aí para ficar salvo. Vou salvar aqui já. Obrigado. Então, Maurício, a gente que agradece o seu seminário, o tempo, né, dedicado a nós aí para preparar um seminário. A gente ficou muito contente. Então, vamos agradecer, pessoal, mais uma vez, o professor Maurício, pela oportunidade de saber um pouquinho mais do que ele anda fazendo. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí e bom resto de semana para nós, né? Abração. É isso aí. Obrigado, hein? Falou. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Tchau.